eu sou um dos assíduos que verificam sempre a página da comunicação do IBGE, sempre às 9 da manhã, para ver a divulgação, né, ou esperando releases no dia, comunicado pelo dia anterior, ou esperando, dando aquela olhada de manhã para ver se tem alguma novidade, se tem algum relatório novo, se tem planilha nova, etc. E tal. E eu falo, acho que não só por mim, mas também com muitos colegas, principalmente colegas de agência de notícias, colegas de serviços da área online, de jornais, de revistas, de TV, de agências internacionais, de agências econômicas, né, de informação econômica, que também tem o mesmo comportamento. Então, ou seja, se você olha, sai um dado novo da PNAD contínua, alguns desdobramentos do censo, você vai ver em pouco tempo as homepages dos principais portais e jornais brasileiros quase monotemáticas. Você vai ver sempre lá, não sei o que lá, IBGE, trazendo um dado específico. Se você for perceber, você vai ver que praticamente todos os veículos, com alguma variação aqui ou ali, estão dando a mesma manchete, o mesmo título. Para isso, tem várias explicações, né? Primeiro, que acho que tem que entender um pouco a própria atividade, a situação do trabalhador, do jornalista como trabalhador naquele momento. Às vezes, o que a gente imagina como, no caso de várias manchetes repetindo o mesmo dado, a mesma informação, e a gente até brinca, fala, poxa, será que foi combinado? Será que combinamos lá, alguém ligou e trocou as informações e estão fazendo a mesma manchete? Não. As pessoas simplesmente repetem a estrutura do release da assessoria de comunicação do IBGE. De certa forma, quem faz o release tem nas mãos, direto ou indiretamente, a organização da agenda nacional com relação à estatística. Então, se a pessoa está aqui, parabéns. Mas é verdade, você vai ver a estrutura, muitas vezes a manchete que o IBGE dá é a manchete copiada pelo jornalista, o release do IBGE tem uma primeira parte em letras maiores, em letra corpo 16, 18, depois uma segunda parte mais específica em letras menores, depois tem um relatório e depois tem a planilha com os dados. Então, o que acontece é que o jornalista vai, não sei se vocês sabem, mas uma das profissões que foram mais afetadas com toda a transformação digital foi exatamente a nossa profissão, a profissão de jornalista. Aumentou a concorrência, criou-se a possibilidade de cidadãos comuns serem também comunicadores, o que é ótimo. Tirou-se o jornalista daquele papel do monopólio, da intermediação de informação, que também é muito bom, mas também gerou muito desemprego, o que é ruim para a gente, no caso. Você vai ver uma quantidade muito grande de pessoas sendo substituída pela contratação de agências de notícias, por serviços online, ou mesmo pelo fato de que, dado que Google e Facebook concentram boa parte dos anúncios na internet, né, os anúncios do Google e do Facebook são incomparáveis com relação ao resto da imprensa, por uma questão muito simples, eles falam com quem o anunciante quer falar. Ou vocês acham que é à toa o fato de quando vocês mandam um e-mail para um amigo de vocês dizendo vamos para João Pessoa nas férias, e esse amigo recebe o e-mail e do lado a promoção das passagens mais baratas para João Pessoa? Não é à toa, vocês assinaram o termo de abertura dos seus dados na hora que aceitaram fazer o Gmail, e o Google vai ler e vai te oferecer isso. Então, o que acontece? É incomparável o poder disso com o poder de um anúncio estático, físico, lá num site ou no jornal, então é natural que vá se perdendo publicidade. Agora, com isso, menos publicidade significa menos gente fazendo jornal de manhã, menos gente fazendo jornal de manhã significa bota o estagiário ou bota aquele repórter para cuidar daquele dado. Só que você tem 1 hora, porque logo depois vem os indicadores de não sei o que lá, e depois tem o Dow Jones, e depois a abertura da bolsa, depois não sei o que lá, e acabou. Então, às vezes é má fé? Às vezes é incompetência? Às vezes é ignorância? Mas muito é o fordismo do jornalista. O jornalista está inserido numa linha de montagem, pouca gente, muito trabalho, uma sequência de trabalhos necessários. Então, muitas vezes, o que o público vê como má fé, e não estou dizendo que não há má fé, mas muitas vezes também é a própria estrutura que ela torna-se impossível. Vocês sabem, porque provavelmente no trabalho do dia a dia de vocês, se vocês tivessem o dobro de tempo de fazer o mesmo trabalho, vocês fariam algo com o dobro de qualidade.
né? Mas como não consegue, o pessoal faz o que dá. Eu não estou justificando o jornalista, mas estou tentando interpretar e tentando entender por que acontece essa repetição, por que se compra tão facilmente. O IBGE tem uma percepção de alta qualidade junto à média dos jornalistas. O trabalho que vocês fazem é um trabalho que é reconhecido. Então o pessoal fala, opa, dado do IBGE, coloca lá. E bota lá e dá destaque, dá muito destaque, dá uma quantidade boa de destaque. Por quê? Porque é informação de graça, é informação que é bancada pelo poder público, que cai de graça, você tem uma estrutura que os jornalistas são avisados ao mesmo tempo, né, daquilo, ou seja, só que tem um ponto que é o seguinte, quem divulga antes, normalmente ganha mais audiência. Então o jornalista vai pegar aquele release, vai dar um tapa no release e vai jogar lá dentro. Né? O problema é que é o seguinte, quem dá antes acaba tendo audiência, quem tem audiência acaba tendo mais anúncio, quem tem anúncio sobrevive. É a selva. Né? O que eu estou querendo colocar com isso? Querendo colocar que... Olha que coisa interessante. O IBGE, as informações que são divulgadas periodicamente pelo IBGE, eles pautam a execução de políticas públicas, pautam o monitoramento de políticas públicas, não apenas em áreas relevantes como o pessoal da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, da SAGE, lá do MDS, mas um sem número de áreas dentro do governo, não apenas do Poder Executivo, mas também no Legislativo e no Judiciário. E a sociedade civil como um todo. Né? Portanto, é claro que aqueles dados que são informados deveriam ser melhor trabalhados pelos jornalistas. Deveriam ser melhor trabalhados pelos jornalistas. A ideia de um release é você passar o grosso, a informação mais importante, mas tem muita informação em cada bloco, em cada relatório que é divulgado, que deveria ser melhor trabalhado. Aí tem um segundo problema encaixado nisso, que é, mas e se a redação dá mais tempo para o jornalista produzir? Aí tem um segundo problema que o pessoal de humanas não gosta de números, e não é um preconceito, alguém riu aí atrás que sabe que é verdade. O pessoal de humanas tem problemas com números, jornalista ainda mais tem problemas com números, sim. Hoje é mais comum, principalmente os jornalistas da nova geração, jornalistas que já nascem conectados, trabalharem com uma área de jornalismo que é chamada jornalismo de dados, em que você exatamente pega enormes quantidades de informação, enormes quantidades de dado disponibilizadas em Excel, disponibilizadas em outras formas de matrizes, e joga dentro de programas jornalísticos que vão rodar informação, vão dar análise de rede, vão dar visualização de dados, vão dar muita coisa para fazer uma boa reportagem, e uma reportagem que pegue toda aquela imensidão de informação disponibilizada por vocês para que o público possa absorver de uma forma mais simples, transformar aquilo num gráfico interativo, transformar aquilo em vários gráficos interativos. Tudo bem, mas isso é toda uma área de conhecimento do jornalista. Não é que o pessoal vai aprender isso na faculdade, porque os professores, boa parte, eu sou professor também, e eu sei que os professores não sabem aquilo. Então, tem toda uma área. O pessoal mais novo até gosta muito daquilo. Agora, o pessoal mais velho não gosta, tem muita gente que não mexe com número, não gosta de número. Eu tive a sorte de ter um pai matemático e engenheiro, sabe? Uma mãe que também... então, ou seja, para mim era muito legal mexer com número desde cedo. Agora, muitos colegas não. E aí tem muita gente que nem sabe da existência da planilha de dados, da onde sai o release. Então, existem problemas estruturais na formação do jornalista, existem problemas estruturais na formação que as pessoas acham que deveria ser do jornalista, existem problemas estruturais com relação à natureza da própria profissão e dessa loucura estabelecida de fazer produzir mais e mais rápido, sem que dê tempo. Nada contra a primeira informação produzida ser o que o pessoal na mídia chama de commodity, que é a informação que em qualquer site vai ter. O problema é o background. O problema é a análise. Eu paro diante dos dados do IBGE, sempre que posso, e falo, ótimo, o que dá para fazer com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Né? O que eu posso trabalhar? E aí tem todo um trabalho que teria que ser feito de contextualização do dado, de organização do dado, de você tentar cruzar aquele dado que está sendo passado com outras informações divulgadas pelo IBGE semanas, meses, anos antes, bater com dados que o próprio IBGE esqueceu de bater, ou não teve tempo de bater, ou não tinha por que bater, trabalhar com dados de outros institutos de pesquisa, do IPEA, trabalhar com dados econômicos, mostrar qual que é o contexto daquele dado, que pode diferenciar muito o mesmo número desse ano para o ano passado.
né? Eu não sei se é que vocês não entendem. É importante que vocês entendam devidamente o poder que tem na mão, no caso, o processo de divulgação do IBGE, exatamente porque aquela informação ela é divulgada bruta e precisa ser lapidada. Inclusive porque, às vezes, gera todo um processo de desinformação, um processo de confusão. Teve um dado que vocês divulgaram em abril do ano passado, de que 1,5 milhão de trabalhadores não podiam deixar seus empregos em razão de dívidas financeiras com os empregadores. Esse é o conceito, é uma das 4 características de trabalho escravo contemporâneo previsto no artigo 149 do Código Penal. Só que, aí o que aconteceu? A imprensa coloca isso, ela associa diretamente essa questão do trabalho escravo e a manchete vai ser: IBGE afirma que há 1,5 milhão de escravos no Brasil. Ou seja, quase 1% da população brasileira em situação de trabalho escravo. Eu sei que o Cimar Azevedo teve todo um trabalho para explicar melhor isso, etc. e tal, só que, considerando que a população não está preparada para receber o dado, considerando que tem vários poréns, entretantos, que não, quer dizer, a população não, que a população jornalística, né, não está preparada para receber aquele dado, considerando que tem vários poréns, entretantos, que devem ser colocados, falar, olha, esse dado aqui é o dado disso, mas isso teria que ser considerado aquilo também, mais aquilo outro, para dizer que é exatamente pessoas nessa situação. Tem vários poréns que foram colocados, que eu lembro, mas muitos colegas simplesmente repetiram aquilo que lhes foram dados, que foi dado, sendo que passaram adiante nesse processo de espírito crítico. É importante aproximar o trabalho do IBGE do trabalho dos jornalistas, facilitando, é claro, acesso a fontes, que tenha mais de uma fonte capaz de falar sobre o mesmo dado, né, para não sobrecarregar uma ou outra pessoa do IBGE, mas também fontes que vão trabalhar e vão acompanhar o jornalista no longo prazo. Eu sei que existe isso, eu tenho dentro da instituição, mas também que tem um trabalho ativo da instituição para conectar com redações, para que tenham fontes conectadas com jornalistas, para que eles, inclusive, porque você não vai na divulgação do dado do desalento, né? Você não vai fazer com que o jornalista entenda o que é aquilo completamente. Algumas pessoas que estão acompanhando são capazes de entender. O jornalista que caiu de paraquedas não vai. Tem pessoas que acompanham? Tem, mas seria melhor ainda se houvesse uma ponte de longo prazo, de relacionamento entre a instituição IBGE e as instituições jornalísticas, para ver esse tipo de coisa, inclusive com a formação, com o curso. Ah, mas nós temos... Eu sei, eu não estou falando coisas que não é feito, eu estou falando que aprofundar essa relação, sempre pensando em projetos conjuntos, pode ser útil, pode ajudar. E aí, para encerrar, queria fazer um comentário, que é o seguinte: eu tenho estudado há muitos anos a questão de desinformação, manipulação, ultrapartidarização, notícia falsa, né, que são um sistema desinformativo. A gente está vivendo hoje um ambiente extremamente polarizado, extremamente que acaba tornando qualquer debate violento, qualquer debate transforma o ambiente, a esfera pública, numa conversa de louco. Ninguém se ouve, ninguém discute. Toda informação e todo dado que cai na mão de alguém, ele não é usado para tentar construir um diálogo, mas é usado como munição, seja da direita ou seja da esquerda, para ver um ataque mútuo, né? Ou seja, e o problema é que a gente cai naquela máxima da internet que verdade é tudo aquilo com a qual eu acredito e mentira é tudo aquilo da qual eu discordo, né? E as pessoas estão fazendo isso e acaba caindo, então os dados de vocês vão ser utilizados como armamento nessa guerra e vão ser distorcidos à medida que for necessário distorcê-los. O problema é que não é só o algoritmo das redes sociais, o problema não é só os sites de fake news, o problema é que a gente está num ambiente extremamente polarizado e num ambiente em que os próprios lideranças políticas e econômicas são as responsáveis por manter essa polarização no limite junto com a imprensa. Seria muito saudável que as próprias lideranças políticas e econômicas, tanto quanto a imprensa, tivessem domínio sobre as informações e tivessem acesso às informações para, inclusive, controlar seu ímpeto de ultrapolarização. As redes sociais, elas já são grandes formadores de opinião no Brasil, muitas vezes tanto quanto, ou em alguns casos, mais do que a TV. A população mais jovem se informa eminentemente pelas redes sociais já. A TV já ficou uma coisa do passado. Mas não só as populações mais jovens.
uma enquete aqui resolve e mostra isso. Quem aqui tem celular? Por favor, levante a mão. Quem aqui tem celular com internet? Se eu for perguntar aqui quem se informa mais pelo celular do que pela TV ou pelo jornal, quem compra o jornal ou entra num site todo dia, ou quem se informa e vê o telejornal todo dia, você se informa mais por aí ou mais pelas notícias que você recebe via Facebook, via Twitter, via Insta ou via WhatsApp? Vocês vão falar na segunda opção. Que a informação que vocês chegam, que vai receber em vocês vão ler pela timeline de vocês, é muito grande. Informação que não necessariamente está trazendo dados corretos, informação que não necessariamente está tratando de forma correta os dados do próprio IBGE, e informação que muitas vezes está utilizando o dado do IBGE descontextualizado ou torturado e distorcido para comprovar determinado ponto de vista, à esquerda ou à direita. Né? Você não vai resolver, aí vocês não vão resolver isso sozinhos, mas aí depende da gente tirar a pressão, tirar os extremos e acalmar o debate público, criando pontes. E aí eu concluo, né, porque, em última instância, que é o grande problema, nada do que eu falei com relação à necessidade de aprimorar e de aprofundar a formação do jornalista, a formação do profissional de mídia, ou melhorar essa inter-relação com o profissional de mídia vai funcionar, se a própria imprensa tradicional perder importância diante de um sistema de desinformação. Eu acho que a imprensa ela tem 1 milhão de defeitos e ela deveria ser punida quando comete seus crimes, e comete seus crimes, bastante, como o mesmo Lalo comentou. Agora, o sistema de desinformação anônimo, apócrifo, que está muitas vezes circulando nas redes sociais, consegue ser pior do que a imprensa tradicional, muitas vezes. Então, eu prefiro, nesse sentido, o fortalecimento dessa ponte com jornalistas, que podem, inclusive, ser cobrados e processados caso falem besteira ou caso utilizem os dados de vocês de forma incorreta, do que textos que utilizam os dados de vocês de forma incorreta, sem nome, de sites hospedados na Ucrânia, bombados por páginas comandadas por perfis falsos, que acabam mobilizando milhões e milhões de pessoas para justificar, por exemplo, olha, esse dado provando que a Bolsa Família é inútil, esse dado provando que o Brasil não precisa de educação pública de qualidade, poderia ser privada, ou esse dado mostrando que a população prefere planos de saúde do que saúde básica, saúde da básica pública, porque o dado está distorcido. Isso corre e isso forma a opinião das pessoas, e isso pode levar, inclusive, a acontecer uma catástrofe nas eleições desse ano. Obrigado.